Olá, e aí, filhos do Pai? Como é que vocês estão? Todos bem? Papai continua com saudade, aguardando notícias. Hoje a nossa reflexão está no finalzinho do livro escrito por João, capítulo 21, Evangelho de Jesus Cristo, registrado pelo apóstolo João, capítulo 21, já no finalzinho dos seus registros, e a gente vai se ater aqui ao versículo, a partir do versículo 3, e a gente vai dar umas pinceladas. Se a gente ler tudo, o vídeo acaba ficando grande. Versículo 3, João 21, a partir do 3, diz assim: Simão Pedro disse aos outros que estavam com ele: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas, e em verdade lhe digo, que quando era mais moço você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e o outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. A gente tem que parar e refletir com relação a esse texto e pensar no contexto. Jesus era uma promessa, a promessa do grande Messias. O Messias que viria redimir o povo judeu e libertar esse povo da escravidão. E essa promessa, aos olhos de todos ali, morreu numa cruz. E é claro que, no primeiro olhar desses discípulos, daqueles que acompanhavam Jesus na intimidade, eles estavam carregados de preocupações. Afinal de contas, a grande promessa havia morrido. Jesus havia aparecido depois da ressurreição, mas naquele momento Jesus não estava fisicamente presente aos olhos deles. Eu fico pensando o que levou a Pedro a dizer: vou pescar. Talvez naquela preocupação de que, e agora? O que nós vamos fazer?
Pedro, então, carregando uma presença de liderança, ele simplesmente diz o que ele iria fazer. E é interessante que todos que estavam com ele disseram: nós também vamos. Pedro exercia o papel de líder. E toda decisão que ele tomaria era uma decisão em que os outros o acompanhariam. A gente percebe que quando ele foi pescar, os outros foram junto com ele. E o resultado dessa escolha foi: nada pegaram. Nada conseguiram pescar. Ao romper o dia, Jesus, à beira, à margem, pergunta para eles: conseguiram alguma coisa? Eles disseram não. E Jesus diz: então joga para o lado direito do barco. E as redes então ficaram cheias. Ao chegarem na margem, quando encontraram Jesus, o texto diz que eles não tiveram nem coragem de perguntar quem ele era. No fundo, eles sabiam que a promessa estava viva. A promessa não ficou na morte. E numa confiança ou numa reafirmação do que Pedro precisava, Jesus perguntou: tu me amas? Por 3 vezes ele perguntou: tu me amas? E por 3 vezes ele disse: então apacenta as minhas ovelhas. A gente tem que voltar no tempo e lembrar do episódio muito semelhante, a pesca milagrosa. Pedro participou desse cenário e, ao findar daquela primeira pesca milagrosa, Jesus chama Pedro para ser pescador de homens. Só que o que a gente entende dentro de todo o contexto é que, na falta de esperança, na falta da presença de Jesus, Pedro resolveu voltar ao antigo hábito de pescar, como se na cabeça dele provavelmente podia estar passando: a única coisa que eu sei fazer é pescar. É como se toda a experiência que ele teve com Jesus não tivesse peso nenhum. Vou pescar. Só que, da mesma forma, Jesus o ensina, mostra, e ele realmente pescou. Vieram os peixes, eles se alimentaram dos peixes que pescaram. Mas Jesus agora o chama para ser pastor, quando ele diz: Pedro, farei de ti pescador de homens. E agora o termo muda. Jesus diz: pastorei as minhas ovelhas. Eu acredito que a intenção aqui é dizer bem claro para Pedro: Pedro, quando eu disse que você seria pescador de homens, é utilizando uma metáfora daquilo que você já fazia, só que não agora pescar peixes, e sim pescar homens. Mas quando ele diz: tu me amas, pastorei as minhas ovelhas, ele está reafirmando e confirmando que Pedro tinha um chamado pastoral, de cuidar das ovelhas. A gente traz isso para as nossas vidas e a gente precisa entender que, independente do que a gente faça profissionalmente, nós temos uma missão. Nós amamos a Jesus? Responda essa pergunta aí no seu coração por 3 vezes. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Você ama a Jesus? Se a sua resposta for sim, apacente as ovelhas do Senhor. Nós temos essa missão. Amém? Então apacente o rebanho de Cristo, em nome de Jesus. E que Ele, na sua infinita glória, derrame sobre cada um de nós sabedoria para exercermos esse papel. Querendo ou não, nós temos liderança sobre aqueles que nos cercam, porque somos chamados para cuidar deles. Deus te abençoe, filhos do Pai. Que a graça, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo possam ser derramados sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém.